Salve, salve, galera! Começamos aí mais um episódio do nosso podcast Salve. E hoje, antes, da gente introduzir aqui o nosso tema, apresentar os convidados, deixa seu joinha, tá? Deixa seu comentário também, inscreva-se no nosso canal, porque a gente precisa muito do seu apoio, da sua ajuda e com certeza pra gente poder espalhar aí os nossos episódios, as nossas mensagens, né? E hoje eu queria apresentar dois convidados que, assim, são queridíssimos aqui com a gente. Agenor, seja bem-vindo. Salve. Pamela, bem-vinda. Obrigada, salve. E hoje a gente veio falar de um tema, assim, importante, um tema que muitas vezes a gente para, reflete, pensa e a gente veio falar sobre medo. Eu queria fazer uma pergunta aqui pra vocês. Quem criou o medo? Deus. Eu vejo o medo como uma proteção. Né? A gente tem ali, não vou saber a parte química, tá, gente? Mas qual é os hormônios, enfim. Mas a gente tem mecanismos que Deus nos deu de proteção. Então, todo mundo sente medo. Não é a questão não é sentir o medo, porque todos sentem. A questão é o que você vai fazer com o medo. Exatamente. E aí, Agenor? Exatamente. Também coloca ali Deus como a criação disso aí. Agora, o mecanismo de defesa nosso é quem vai dizer de verdade aonde a gente coloca esse medo. Então, acredito que a gente tem esse mecanismo de defesa, o medo, algo natural, né? Ah, eu tenho medo de me expor. Tudo bem, a gente trabalha em cima disso. É o seu mecanismo de defesa. Ah, eu tenho medo de falar. Tudo bem, vamos trabalhar em cima disso. É o mecanismo de defesa. Agora, tem alguns que é o que a gente vai desenrolar, que são aquilo que você vai... Cara, nós vamos ter que lutar com esse negócio aí, que talvez seja um espinhozinho que você vai ter na sua carne aí. Eu vejo o medo como uma criação de Deus também, né? Como algo que faz parte da nossa genética, né? Que nem vocês mesmos falaram, que é uma proteção. Que o medo vai trazer alerta, o medo vai fazer, opa, fica ligado aí que, alguma coisa não tá legal, alguma coisa de errado está acontecendo, você precisa prestar atenção. Tem o medo que faz parte do nosso corpo, que nos paralisa, sei lá, um assalto, um acidente, um susto que você toma na rua e tal. E quando entra no medo de trauma, aquele medo que começa a vir e faz com que você lembre de coisas do passado, que isso aí é algo mais complicado da gente lidar, e todos nós temos. Todos nós temos um passado onde a gente acaba retornando nele por conta de algumas coisas que a gente está vivendo agora no presente. Exato. Ou de algumas coisas que a gente vai viver no futuro. Sim, e a gente faz a gente lembrar dos nossos traumas, né? E eu acrescento até um pouquinho, Mauri, né? Quando a gente entra na questão do medo, que talvez não está naquilo que você pode controlar, porque ele está no seu subconsciente. Perfeito. Ele tá no seu subconsciente, né? Sabe aquela coisa que você tá... vou dar um exemplo de uma roupa. Você tá ali, tá todo mundo aqui bonito, estamos na mesa, mas de repente o macarrão caiu. Cara, é imprevisto. E aí, como que a gente lidar com isso aí? Como que a gente dá, às vezes, um gatilho de uma pressão? Quem trabalha com muitas reuniões, por exemplo, tá fadado a uma pressão diária. Como é que a gente lidar com isso aí? Ou talvez uma pressão de uma reunião que te remete a uma bronca de um pai lá atrás que você não gostou. É verdade. Mas ela estava escondida lá. Como é que você lidar com isso? Sim, eu vejo isso, né? Então, a gente está falando tanto do passado quanto do futuro, né? Tanto do passado que eu não consegui resolver, ou eu deixei ali no oculto, que ninguém sabe, ou ficou um bullying que eu sofri, ou uma bronca, ou algo nesse sentido, e que vai me gerar uma sensação presente, ou que aí envolve muito a questão da ansiedade, que é, eu não sei como eu controlo isso pra frente. E você não vai conseguir controlar. Então, já começa a gerar um medo, uma ansiedade do que algo pode acontecer e que você nem sabe se vai acontecer, mas usando muito o parâmetro daquilo que já foi na tua vida lá e que tá na sua memória, que tá no seu psicológico, pensando no passado, né? Então, tem tudo essa faceta aí do medo. E lógico, tem as questões dos traumas, de um fato real, assim, aconteceu isso. Então, a gente precisa tratar esse ponto. Agora, tem o medo realmente do que pode estar acontecendo.
Então, a gente precisa observar o medo de várias maneiras, né? Mas ele sempre vai estar ali, como Sim. um alerta. E tem uma questão, né, agora, que tem um tipo de medo que é do que a gente observa. Ah, como assim, Agenor? Por exemplo, a gente vê muito na televisão esses jornais sensacionalistas. Exato. Né? Então, ele vai te falando tanto da violência, que uma hora você fica, poxa, o local é violento. E é complicado, porque hoje você liga a TV 5, 6 horas da noite, cara, não tem o que assistir. Sim, Não tem. É uma disputa por audiência com essas reportagens, algumas interessantes de informação, de proteção, mas a maioria é de sensacionalismo total, colocando medo na sociedade, colocando medo nas pessoas, né? exatamente. Pô, tem estado do nosso país que a gente fala, não vou pra lá porque eu tenho medo daquele local. Mas por quê? É. Porque é muito divulgado a violência. E não, de fato, que o país, o Estado, está realmente querendo te dar como uma coisa boa. Né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, né? A gente muito falava de Zona Oeste, né? Zona Leste, ou então bairros periféricos da Grande São Paulo. Mas depois você vai começando a entender o contexto daquele local, não é mais assim como a TV está falando, como a reportagem está falando. Você fala, poxa, calma aí. Era um medo que eu tinha daquilo que eu estou observando, daquilo que eu estou vendo. Daquilo que eu estou imaginando, né? Exatamente. Às vezes, é muito, nem só do que você tá vendo. Às vezes, infelizmente, por conta das informações que chegam, é daquilo que eu imagino. A gente estava até comentando antes um pouco de Elias, né? Então, nossa, matou todos os profetas de Baal lá, tudo. E aí, ele ouviu que Jezabel queria matá-lo, né? Ela não fez Recebeu o nada, recado. ela não teve uma ação física. Ela não teve uma ação física, ele não É. viu nada, não teve uma ameaça, não teve uma lança, ele só ouviu e aí ele já correu. Ela só né? mandou um tweet. Só mandou um botou lá uma mensagem só no colocou uma X. mensagem, o X, né? Agora é o X. Só mandou uma mensagem no X ali e aí, acabou, parou, vou correr. Então, às vezes é muito daquilo que eu imagino e não daquilo que eu estou vivendo, ou daquilo que é real. Então, e a gente precisa, e no mundo que a gente está, né, e a gente trabalha com tecnologia, o mundo que nós estamos, a gente precisa tomar muito cuidado para diferenciar daquilo que é real e daquilo que não é real. Né? A gente fala muito do mundo espiritual, então existe o lado real e existe o lado que você imagina. Né? E no mundo físico também existe o mundo, né? Ali o metaverso, e na realidade existe a nossa realidade, o nosso mundo físico. Então, qual mundo que eu estou dando real importância? E a palavra de Deus, ela fala que aquilo que é importante é o mundo espiritual. Então, como que eu estou lutando as minhas guerras espiritualmente? Só vai refletir naquilo que é real. Então, e a gente tem que falar sobre isso, porque Elias foi uma pessoa que no mundo espiritual, ele tava, uau, né? O super... tava lá com as estrelinhas perfeitas, né? O XP dele tava perfeito. Total. Pô, olha, ganhei vidas, né? Passei de nível. Passei de nível, né? Subi de nível. A gente olha assim, ali, top. Tô quase zerando o game. Tava zerando o game, entendeu? Mas, por outro lado, ele deu voz a uma coisa no mundo real que ele ouviu, ele não viu, mas que acabou levando ele para uma sensação de acabei. Tipo, ele nem lembrou daquilo quem ele era, nem daquilo que ele tinha feito, e nada. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós sentimos. Qual que é o ambiente que nós estamos. Então, é muito importante isso também. A gente tá no ano de 2024, né? Não sei quando que você tá assistindo esse episódio, né? Mas há 4 anos atrás a gente passou por uma situação bem complexa que foi a pandemia. Sim. E durante todo esse processo da pandemia, cerca de 25% de toda a população do planeta entrou em depressão.
E a gente pode puxar várias vertentes referente a essa depressão. Então são as notícias, a insegurança, aquilo que você obrigatoriamente, querendo ou não, nós fomos obrigados a ficar em casa, né? Foi colocado leis que nos impediam de fazer certas coisas fora do nosso ambiente, né, residencial. Então a gente era obrigado a ficar em casa, e quem não estava trabalhando, quem acabou infelizmente sendo mandado embora, a pessoa ficava vendo notícias, não tinha o que ela ver, Exatamente. não tinha o que ela fazer. E eu fico pensando, o quanto de traumas do passado foram fazendo essas pessoas entrarem nessa depressão, terem diversas ansiedades, fazendo com que você se sentisse uma pessoa totalmente para baixo igual Elias. Ontem acabou com os profetas de Baal e hoje estou numa caverna, deitado, só pensando em dormir, triste, cabisbaixo. O que será que aconteceu? O que será que está acontecendo, né? E eu queria falar um pouco dessa linha de traumas mesmo. Os traumas que faz com que a gente fique pensando a todo momento em momentos de decisões, em momentos que nós temos que tomar atitudes, e a gente fica remetendo ao passado, lembrando daquilo que aconteceu, lembrando muitas vezes daquilo que nossos pais acabaram falando porque eles foram ensinados errados, ou alguma coisa que aconteceu no nosso ambiente. Queria falar um pouquinho sobre isso. E eu queria começar perguntando para vocês, quais foram os traumas de vocês? O que vocês viveram no passado que fez com que muitas vezes repensasse, assim, tomar certas atitudes e tal? Sim. Esse momento da pandemia que você está falando, vamos dar o pico, que é quando a gente ficou preso mesmo dentro de casa, não pode sair de jeito nenhum. Isso para mim foi uma luta muito grande. Eu passei por um trauma, que foi o quê? Eu assisti a chacina de 2 primos meus. E eu tava num momento da minha vida decolando, eu tinha 16 anos. O Elias. Igual Elias, eu tava ali, bombando. cara, tava bombando. Pra você ter uma ideia, Mauri, no dia que aconteceu isso, de manhã eu fui eu praticava esportes, né? Então de manhã eu fui pra uma roda de capoeira. No almoço, tava jogando bola com os colegas. Vida normal. Então isso tudo que aconteceu foi à noite, só pra gente contextualizar. Então durante o dia tava normal, tranquilaço. E aí, ao longo dos meus 16 anos, dos 16 aos 18, tive um início de crise de ansiedade. Durante dos 16 aos 18, ainda tive uma tentativa de sequestro. E aí vai acumulando coisas. Vão acumulando coisas. Quando chego dos 18 aos 22, né, por ali, na casa dos 20, aí a mente não aguentou. Síndrome do pânico. Ah, mas Agenor, você não tinha tratamento com psicólogo, com psiquiatra, estava sendo bem acompanhado, tomando remédios e tudo mais. Ainda não tinha a questão espiritual. Minha mãe sempre teve, muito forte nisso. E um certo dia eu estava em casa, minha mãe chegou e falou: Agenor, vai começar um programa da Bispa, não sabia que Bispa que era. Escuta no raidinho, era volta de meio-dia, escuta no raidinho aqui, coloca o fone de ouvido, tá bom. Escutei a palavra, ministração, tudo. Aqui eu tô falando da Bispa Sônia. Escutei aquela palavra, vi o testemunho dela de algo parecido com isso que eu passei. E eu falei: mãe, eu quero esse Deus dessa bispa pra mim. E questão de horas, ali, minutos, acabei de tirar o fonezinho. Falei: mãe, joga fora meus remédios. Uau. Radical. Radical total. Tá? Gente, tem pessoas radicais e não. Vamos. Segue o processo. Tem processos também. Muitas vezes você precisa passar por processos para você se libertar. Aquela frase que a gente sempre ouviu: crianças, não façam isso em casa. E fui radical. Minha mãe não quis pegar os remédios. Eu mesmo fui lá, peguei os remédios, amarrei num saquinho, joguei fora. Isso aqui eu tô falando agora, numa linha de tempo, lá na casa dos 20 anos. Tá? Pô, novo pra caramba, velho. Novo. Lá na casa dos 20. De 20, eu conheci a Pamela com 23. Então foi um pouco antes de conhecer a Pamela. Então, cara, também era a fase que eu deveria estar decolando. Mas, como eu falei, eu tava com síndrome do pânico, não conseguia sair de casa, de dentro de casa. Eu tinha quintal na casa, mas não conseguia sair de dentro de casa. Depois dessa atitude radical que eu tive, o dia seguinte foi o quê? Eu fui pra fora de casa, consegui ir comprar pão. De lá pra cá, nunca mais remédio. Só como você falou, agora a gente teve uma pandemia. Tô preso. E agora? Começou a me dar gatilhos.
O que que faz? Durante o processo pandêmico, tinha dias que eu tirava o carro de casa. Eu moro em São Bernardo do Campo, ia para uma região chamada Riacho Grande. Para quê? Para poder ver alguma coisa diferente. Porque me dava gatilhos de ficar em casa. Então, são medos, como a gente está colocando aqui a pauta, que às vezes vem de uma forma que você não consegue lidar com ele. Ou, diferente, você já sabe daquilo, só que você tem que ter agora mecanismo de sair daquele momento. Então, tem muitas vezes, para lidar com trauma, por mais que a gente tenha todo o acompanhamento médico, que a gente tenha toda a questão dos remédios, a nossa crença, mas também tem a força sua de querer falar, acabou. Isso não é mais pra mim. Perfeito. Enquanto a gente estava falando e a sua pergunta, eu falei, o que eu tinha muito medo? Eu tinha medo de casar. Uau. Porque eu Alguma não coisa do tinha... passado, família. Sim, família. Eu não tinha referência de um bom casamento. Então, aquilo, pra mim, era muito utópico, sabe? Porque eu não tinha uma referência boa. Então, já tinha visto, né, histórias, tinha escutado histórias de traição, do meu avô, do meu pai, de tios, enfim. E eu olhava e falava assim, por que eu vou casar pra sofrer? E foi muito no sentido de oração mesmo, no sentido de paciência, né, do Agenor, de entender ali, então, quantas vezes eu terminava porque eu não queria mais, na verdade, não é que eu não queria casar, eu não queria passar por algum trauma, não queria sofrer, essa era a realidade, eu não queria sofrer aquilo que eu tinha visto outras pessoas sofrendo. Então, por que eu vou querer, né? Então, era esse mecanismo de defesa no sentido de, e aí, o que eu vou fazer? Mas, olhando biblicamente, né, falando, a palavra de Deus fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo medo. Então, eu tive que olhar e falar, a partir de mim, não vai ter mais isso. A partir de nós, a gente orou, eu, né, expus os meus medos, conversamos. Falei, a partir de nós vamos vencer juntos esse medo. Nós vamos vencer juntos, da mesma forma que ele também tinha esse trauma dessa questão da chacina e de tudo, e do ambiente. Então, às vezes, por exemplo, do fato de trabalhar dentro de casa, aquilo para ele, né, era ruim, então ele ficou trabalhando de home office. Durante muito tempo, e ele falou, cara, eu não quero, eu preciso sair de casa, né? E eu falei, dentro do meu consciente dá pra trabalhar, você trabalha com tecnologia, dá pra trabalhar de casa, né? É um computador que você precisa para fazer suas atividades. Mas eu consegui identificar que aquilo poderia gerar um gatilho e travar ele mentalmente. Então, tá bom, vamos alugar um escritório. E às vezes, para alguns, falam, isso é desperdício. Não, isso Gastar dinheiro, tá gastando dinheiro à toa, e não sei o quê. Mas não, se eu não fizer isso, pode ser que desencadeie alguma coisa ali mentalmente que não vai ser saudável, não é saudável. Então, vamos dar. Lâmpada, né? Também, a gente, simples lâmpada. Nossa, isso aqui tá muito escuro. Foi, então, vamos trocar as lâmpadas. Exatamente. Então, assim, identificar onde tá e dividir isso também, porque você não é um super-homem, você não é super-mulher. Então, divida isso com pessoas que você confie. Olha o conselho, hein? Divida isso com pessoas que você confie. Porque você vai, sim, precisar, às vezes, de ajuda. Vamos desmistificar, né? Que o medo é só espiritual, né? É só, sei lá, é demônio, né? Que o povo fala, isso aí, ansiedade, depressão. Cara, não é. É real. Outra coisa, né? Muitas vezes a gente entra no estigma de que, ele tá passando por isso, é frescura. É bobagem. É verdade. E não é, às vezes é a forma da pessoa falar assim, eu preciso de ajuda, mas eu também não consigo sair disso. Quando eu falei que eu tava com início de crise de ansiedade, tinha vezes que eu ia pra escola, eu ficava na frente da escola, sentado, mas eu não conseguia entrar. Porque também tinha as questões do bullying. E eu não conseguia entrar.
E meus pais não entendiam na época o que poderia ser aquilo. Até que um professor foi lá na frente da escola e falou, por que você não entra? E eu lembro dessa cena muito clara, eu chorando, falei, eu não sei. Falei, então vamos passar por um psicólogo? Eu não sabia falar o que eu tinha. E a gente tem que começar a prestar atenção ao nosso redor, né? Muitas vezes a gente está na posição de um líder espiritual, de um pastor, então até mesmo de um amigo que está mais próximo. Às vezes a pessoa Trabalho mesmo, né? a pessoa do lado está transmitindo situações ou sinais que você já fala, cara, não é o normal dela. Então não deixa passar despercebido. Conversa. Procura entender. Que às vezes a pessoa ela tem essa dificuldade de expor, né? Exatamente. É que nem você tá falando, né? Você falou que você tem um pouco essa personalidade de ser introspectivo, né? Sim. Eu também tenho um pouco dessa personalidade. E muitas vezes nos medos que eu tinha, eu não conseguia expor para as pessoas. Eu não conseguia me abrir e falar, tô com medo de fazer isso. Uhum. Tô com medo de fazer tal coisa. E a gente fica travado. Até num certo momento que você vai encontrando certas pessoas que vão te ajudando, vão identificando isso, parando pra conversar com você. O que tá acontecendo? Exato. Por que você tá assim? Por que você tá se comportando dessa maneira? Exato. E aí até pra você falar, você tem aquela dificuldade. Porque remete a diversos sentimentos, né? E se a gente for levar pro contexto bíblico, ame ao próximo. Assim como você se ama assim mesmo. Entendeu? Então é olhar pro próximo como se você falasse, poxa, ele tá precisando de ajuda, e se fosse eu? Né? E tá do lado também, né? Eu não sou introspectiva. Então, pra mim, eu falo como aquela pessoa que não olha pro outro como se fosse frescura pra ele. Porque às vezes tem essa questão, né? Então, eu e o Agenor ali, a gente já estamos juntos há quase 16 anos. Então, você acaba já conhecendo outra pessoa. Mas foi um desafio, assim, pra você observar, saber como ajudar. A pessoa, ela, sim, precisa desejar essa ajuda, né? Então, não seja invasivo, incisivo, mas tenha a empatia de perguntar, de conversar, de entender, que seja, às vezes, procurando uma outra pessoa, né? Se você é líder ou se você é responsável por aquela pessoa, procure outra pessoa próxima e identifique, gere realmente uma rede ali que vai auxiliar essas pessoas. E um outro fator é também com relação à vida pessoal minha, né? Da questão do medo. Porque o medo, ele pode ser o seu limite. Daquilo Exato. que você possa viver de extraordinário. E eu, por exemplo, às vezes eu tinha medo, né? Receio de viver, tipo, sei lá, de me candidatar para alguma coisa. Você tem uma vaga de trabalho e você fala assim, eu não tenho capacidade de falar inglês suficientemente. E aí você nem se candidata por medo, sei lá, da exposição, por medo de dar errado. Mas e se dá certo? Você nunca coloca isso, né? Porque o medo, infelizmente, ele te leva sempre pro lado negativo. Ele vai jogar ali pro lado... Tá, mas a pergunta que eu faço pra você é, e se você fizer e der certo? O que vai te proporcionar? Então, uma vaga de emprego, um curso que você queira fazer, uma atividade física, uma coisa nova. O que pode te dar de positivo nisso também? Então, o medo não enfrentado é o último degrau que você vai ter. Você estava falando sobre isso e eu estava lembrando do episódio do The Chosen, quando o Mateus ele aceita o convite de Jesus. E a gente vê que antes de Jesus chamar a Mateus, você vê que Mateus ele começa a enxergar Cristo e você vê que ele começa a ter um certo medo de querer se aproximar dele. Depois Jesus vai lá, chama ele larga lá a cabine onde ele cobrava os impostos e você vê que ele ainda tinha vários medos dele conseguir se aproximar ainda mais de Cristo, dele conseguir até conversar com Pedro, né? Para quem não sei ainda se saiu a 4ª temporada, né? Mas eu fui assistir no cinema e lá tem uma parte que Mateus ele tem que conversar com Pedro para pedir perdão devido a umas coisas do passado, mas ele tem medo. Ele não consegue tomar certas atitudes. E o quanto isso nos limita? Com certeza. Porque, assim, igual...
esse simples, né, entre aspas, gesto de pedir perdão. Exato. Porque às vezes você tem uma situação mal resolvida, né, com a sua família, com o seu amigo, qualquer pessoa, e você não sabe a reação daquela pessoa. Então, fica a dica, tá? Eu também vou tomar essa pra mim. Se o Espírito Santo te lembrou aí de alguém, cara, para e vai lá, manda uma mensagem, sabe? Porque às vezes a gente tem medo da reação da outra pessoa, a gente tem medo daquilo que os outros vão falar, então eu deixo de fazer alguma coisa, você deixa de postar alguma coisa que é importante pra você, por medo de algo que vão dizer de você. Cara, mas é real, assim, então reflete. Isso é eu que quero fazer? Então assume, vai e faça. Sabe? Sim, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero definir. E viva esse processo, sabe? De ser e de transmitir aquilo que Deus quer que você transmita. Porque eu vou falar de uma situação minha que eu vivi há pouco tempo, porque eu fiz uma transição, né, ali de carreira. Então, sou especialista em direito do trabalho. Então, assim, naquela área, tá tranquilo, super favorável. A zona de conforto. Zona de você conforto, já tem ali um conhecimento, né? você Sim, experiência. o mercado, querendo ou não, as pessoas que estão ali já conhecem, um amigo já trabalha ali, outra pessoa, já tem, né, um gestor que já te conhece, enfim. Então, pra mim, tranquilo. E aí, o Espírito Santo, né, Deus me direcionando para ir para a área de tecnologia, com o Agenor, e aquilo para mim muito diferente, saindo totalmente daquilo que eu tinha domínio. E eu falei, e aí? Né, o que eu vou fazer? E eu recebi uma palavra, né, cara, anda sobre as águas, né, que a gente julga muito Pedro ali, mas ele teve coragem de tomar o primeiro passo. Ele não sabia o que podia acontecer. Ele podia afundar no primeiro passo, ou ele podia confiar na palavra de Deus e vai, né? E eu resolvi confiar na palavra de Deus. Lógico, nesse mar, gente, tem os dias que você vai afundar e você... Pô, e aí... mas aí Deus vai lá, te resgata, né? Pela mão. Então, você vencer o medo é você também encarar que você é humano, porque você vai sentir medo, você vai andar, você não é o super-homem, né? Não é. Mas, com fé, com Deus, com pessoas do seu lado que acreditam, você vai atravessando algo que você não sabia que era possível. E eu tenho vivido nesse processo experiências que, se eu não tivesse dito sim para o meu medo, né? Falar assim, vou enfrentar isso aqui, eu não teria vivido e não estaria vivendo. Exemplo, tive no Vale do Silício esse mês, e eu não teria passado por isso. Não, essa experiência não teria entrado na minha vida, não dessa forma, porque eu teria sido vencida pelo medo. Então, encare os seus medos, sabe? Encare de frente os seus medos. Se precisar de ajuda, chame o seu pastor, seu pai, a sua mãe, a sua família, seu amigo, o Espírito Santo, mas encare, assim, o medo e resolva o seu medo. Porque o medo mal resolvido, ele vai desencadear, sim, né, em doenças psicossomáticas ou traumáticas, e vai desencadear situações que você não vai conseguir lidar depois lá na frente. Essa conta vai chegar, sabe? Então, Sim, essa conta E vai essa chegar. conta sempre chega. essa Ela conta sempre sempre chega. E chega. essa sempre conta chega. sempre chega. Sabe, eu já trabalhei com diversas pessoas. Diversas. Eu tenho 18 anos de tecnologia. Então, eu vi várias coisas crescendo. E cara, os melhores profissionais que eu vi, ele sempre teve um momento de queda, que era quando vinha o confronto com aquilo que era o passado. E muitas das vezes não tinha nada a ver com a área de atuação dele, mas sim por aquilo que, por exemplo, no off aqui a gente estava comentando sobre o momento de reuniões, né? E muitas vezes saía de uma reunião já, nossa, meu mundo acabou, eu preciso... Não, vamos respirar. É só um momento de respirar e você falar, eu consigo avançar. Recentemente, né, a gente passou lá na minha empresa, a gente passou por um processo agora de um mês, que foi muito louco. A gente foi desde o Vale do Silício até se apresentar no Web Summit.
E quando foi a preparação pro Web Summit, uma pessoa da minha equipe falou assim, poxa, mas eu não sei falar inglês. Eu falei, tudo bem, nós vamos. Mas falei, eles também não sabem falar português. Não é isso que a gente pode parar a gente. Vamos avançar. Lógico, não tô falando que tem que estudar o inglês, tem que fazer... Sim, mas o ponto que eu quero chegar é, não pode te travar. Não pode travar. Você tem que avançar. Porque se isso for o teu impeditivo, e lá na frente? E quando você tiver que realmente encarar alguma situação e você sabe, pô, eu não tenho uma capacidade técnica. Tá, mas você não consegue estudar para avançar? Você vai parar no medo? Você não consegue avançar de uma outra forma? Então a gente tem que encarar os medos não como um gigante indestrutível. A gente tem que encarar os medos como algo que a gente pode vencê-lo. É como um jogo que a gente tá falando aqui do videogame. O medo, eu enxergo o medo como uma característica, né? Faz parte da nossa personalidade para que a gente possa avançar. Sim. Porque não tem como a gente crescer, não tem como a gente prosperar, se desenvolver sem ter medo. Exato. É Não igual tem quando a gente como. tá dirigindo, que a gente sempre... passei por um local, sei lá, velocidade. Pô, tomei uma multa. Medinho. Medinho. Será que eu tomei? Será que eu tomei? Eu passei por isso já. Aí Esse ano você chega mesmo. e fala... Quando você passar de novo naquela rua, você fala, opa, aqui deixa eu diminuir que tem um radar. E às vezes a multa nunca chegou. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu, mas agora você consegue avançar, porque você sabe que ali tem aquele sinal de alerta. E também tem a questão de que se realmente aconteceu, você teve medo lá, por exemplo, você falou da vida profissional, né? Sim. Você tem medo de tomar uma atitude, você tem medo de conversar com o teu chefe sobre, de repente, pedir uma promoção. Você chega pro teu chefe e você fala, ó, fulano de tal, eu sou assim, assim, assado, essa é a minha personalidade, eu tenho feito isso. Aí o teu chefe, ele não te dá a promoção. Simplesmente ele chega pra você e fala, ó, eu não vou te dar promoção porque você não é bom nisso. Porque você não respeita tal pessoa. E tem o ao Isso aí contrário. foi ruim, só que fez um alerta pra você, preciso melhorar aqui. Sim. Preciso mudar aqui o meu posicionamento referente a isso. E tem uma situação contrária, né? Todo mundo na sua área sabe que você quer a promoção, mas você ainda não tomou a atitude de falar com o Tomar chefe atitude, que eu quero a promoção. E aí você vê uma outra pessoa entrando, você fala, pô, poderia ser meu cargo. Poderia, se você tivesse tido a atitude de ir lá falar que você quer aquele cargo. E a questão do medo, né, pra gente finalizar, é a questão o medo não enfrentado, ele se torna uma dúvida lá na frente, no futuro. E a dúvida, eu sempre falo, é pior que a certeza. Exato. Igual você falou, né? O que pode acontecer? Se eu falar com tal pessoa ou resolver essa situação ou não enfrentar, o que vai acontecer? Eu vou ter um feedback, ou positivo ou negativo, mas eu vou ter um retorno. Pelo menos eu sei o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que evoluir, o que é errado, o que não é, o que se espera de mim, o que não se espera. E eu vou progredir, eu vou crescer de alguma forma. Agora, o pior é você não fazer e você ter aquela dúvida. E se eu tivesse feito? E se eu tivesse enfrentado? Aí isso aí pode gerar uma marca, né? Pode gerar uma marca. Que aí no futuro você fica voltando a isso e se questionando. Minha vida poderia ter sido diferente. Deus... e Deus, ele tá à disposição. Né? A palavra de Deus fala que o sol nasce tanto para justos quanto para ímpios. Exato. E pra gente poder fechar, o que vocês podem deixar de recado pro nosso público para vencer esses medos? Algo um pouco mais... Vocês falaram de conversar, de abrir o coração para as pessoas e tal, mas algo a mais que a gente possa acrescentar para essas pessoas? Eu vou deixar uma reflexão, na verdade. Que eu acho que o medo e o avanço, vamos pensar no batedor de pênalti. Boa. Todo mundo acha que vai ser gol, mas do outro lado você também tem um goleiro. Ou você pode chutar pra cima. Mas tem que chutar a bola. Não importa a direção, você vai ter que chutar a bola. Então eu acredito que quando a gente estiver no medo, sempre pensa na questão da decisão o batedor de pênalti. Você é obrigado, você tem que fazer. Não Você tem tem que jeito. fazer. Não tem jeito. Boa colocação, hein?
Gostei também. Tô Não tem refletindo jeito. aqui. Putz, cara, Pô, agora agora não tem que tomar fazer. atitude. Eu Tem que tomar uma atitude. Tem que fazer alguma coisa. Faz alguma coisa. Resolva, né? Que é muito isso. E busca em Deus. O medo eu vejo como um gap pra gente chamar a presença do Espírito Santo. Você tá com medo? Chama o Espírito Santo. Boa. Então, e é bom a gente ter esse gap, porque você sabe que não é por você. Eu sempre falo isso, assim, eu reconheço a minha vida toda. Todas as marcas, eu estou onde eu estou fazendo aquilo, porque não é por mim. Então, chamar essa presença do Espírito Santo e você ter esse medo é falar, cara, realmente eu sou dependente do Senhor. Porque se for na força do meu braço, eu não vou resolver nada. Então, deixa esse gap, sabe? Tem esse medo mesmo, é bom. É igual quando você vai pregar, né? Cara, se não mexer com você todos os dias, você vai louvar, você vai cantar em cima do altar ali, você tá louvando, adorando ao Senhor, tá ministrando, fazendo a palavra, escrevendo, qualquer coisa. É pra ter medo, né? É um temor, na verdade. Existe, a gente não falou muito sobre essa diferença do temor e do medo, mas deixa o Espírito Santo, deixa ele agir. E esse vácuo, né? Esse gap, essa diferença entre a realização e o medo é o Espírito Santo. Então, chama ele pra você. Pô, que resenha top, hein? Então, ó, 2 dicas muito importantes. Chama o Espírito Santo e vai bater o pênalti, porque eu tenho certeza que você vai conseguir conquistar. Bom, queria agradecer a presença de vocês nesse episódio e que vocês possam aí conferir outros episódios que nós temos aí no nosso canal. Aproveita, já se inscreva, deixa um comentário, ativa o sininho e, bola pra frente, vamos bater esse pênalti, vamos avançar, vamos vencer os nossos medos, que eu tenho certeza que a gente vai evoluir e crescer cada vez mais. Deus abençoe a sua vida, não esquece do like também e salve! Salve!